Bom dia, mais um dia se iniciando, é um dia de oração. E hoje a gente vai falar sobre o Salmos 55:22, onde diz: Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então, a passagem quer dizer o quê? Tudo que você enfrenta, tudo que você passa no seu dia a dia, no decorrer da sua vida, se você tentar resolver na força do braço, sem a ajuda, do Pai, sem a ajuda de Deus, sempre será mais difícil, sempre será mais cansativo e muitas das vezes você às vezes nem vai ter sucesso. Às vezes você pode até ter a vitória, mas não a vitória que você esperaria. Agora, quando você entrega seus problemas e pede ajuda ao Senhor, a batalha continua sendo batalha. Claro, isso não anula de ser batalha, porém você vai perceber que será uma batalha mais, como posso dizer, mais leve, porque está escrito na palavra também que Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. E que todos os fardos que Deus dá a nós é leve. O que quer dizer isso? Então, todos os desertos que a gente enfrenta, todas as batalhas, Deus nos preparando, né? Porque mesmo a gente entregando, a gente vai passar pelas batalhas, vamos passar pelo deserto. Mas o que acontece? A gente só vê o presente, né? Às vezes a gente está enfrentando algo hoje que é para nos tornar forte, que quando chegar uma dificuldade amanhã mais forte ainda, a gente já está preparado, né? Deus enxerga muito além do que o presente, Deus enxerga o futuro, e às vezes Deus enxerga um futuro, ele vê num futuro que a gente irá passar por um momento muito difícil, um momento muito é, complicado. E no estado que nós estamos hoje, talvez a gente não suporte o processo. E como Deus não pode dar um fardo, permitir que um fardo seja maior que a gente possa carregar, então ele começa a enviar não, ele começa a permitir alguns desertos, algumas batalhas, para que a gente vá se fortalecendo conforme o tempo até chegar no dia daquela batalha que é um fardo é, que nesse exato momento é pesado, mas naquele momento será leve também, porque você já passou por todo o processo antes, né? E quando a gente entrega todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades ao Senhor, a solução às vezes não é a solução fácil, porém a gente consegue tomar a solução devida. A gente consegue ver o que realmente deve ser feito. A gente não faz aquilo que a nossa carne quer, a gente não faz aquilo que nós queremos, mas fazemos aquilo que é a vontade do Pai. É a vontade do Pai, é a vontade certa. Porque, como eu sempre estou batendo nessa tecla, Deus consegue enxergar muito mais na frente. Lá na frente, Ele enxerga ele não enxerga só o hoje, ele não enxerga só amanhã, ele enxerga a vida inteira. Então, às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões, a gente está enfrentando algum problema, que devemos tomar uma decisão, e dependendo dessa decisão, se a gente não souber tomar, a gente toma uma decisão que até no momento parece bom, porém lá na frente, no futuro, irá atingir uma área da nossa vida, uma área da nossa vida, vai atingir a nós de uma forma muito mais agressiva do que agora. Mas agora, quando você entrega o seu problema ao Senhor e pede sabedoria a Ele, a decisão que você tomar não vai interferir. Pelo contrário, abrirá portas e caminhos para você, certo? Por mais que às vezes seja uma decisão difícil, uma decisão complicada, uma decisão onde você terá que fazer algum sacrifício, né? Porque a gente vive também nesse mundo de sacrifício. Sacrifício não é só você sacrificar bens materiais, dinheiro, tempo para o Senhor. Não, sacrifício é você sacrificar as vontades da carne. É para isso que a gente vive diariamente, para sacrificar a vontade da carne para viver para Deus, para viver para o Senhor, fazendo a promessa, cumprindo a promessa e a vontade dele. A gente vive para ser servo do Senhor, não que Deus nos sirva. A gente está aqui para servir ao Senhor. Então, quando a gente se põe nessa posição de servo, a gente também se coloca na posição de sacrificar nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Porque um servo não faz a vontade dele, um servo faz a vontade do seu senhorio. Nosso senhorio é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente obedece, ele não vai deixar que a gente fracasse. Como está escrito aqui, ele nunca deixará que a gente fracasse se a gente obedecer à vontade dele. E é o que eu estou falando. Né? Se a gente está passando por alguma dificuldade, alguma decisão muito importante que a gente deve tomar na nossa vida, a gente chega ao pai e pergunta: Pai, qual é a tua vontade? E Deus responde: Minha vontade é essa. Aí você fala: Putz, mas essa vontade do Senhor
para mim não tá me favorecendo. Para mim não é vão porque eu vou ter que sacrificar muito da minha parte. Você tomar uma decisão contrária. Quando você chegar lá na frente, pelo fato de você ter tomado a decisão contrária, talvez você irá fracassar no seu objetivo final, né? Agora, quando você toma a decisão que Deus fala que é essa, aquela decisão não vai interferir em nada na sua vida. Pelo contrário, às vezes poderá abrir portas e caminhos para você, caminhos bons. Então a mensagem de hoje é essa, Salmo 55, 22, que vocês possam sempre, vocês não, nós, né, podemos sempre pedir ajuda, entregar os problemas ao Pai e confiar nele 100%, independente de tudo, independente que, pô, vai doer no momento, independente do se é o se a gente vai querer no momento, independente se a carne vai rejeitar, independente de tudo, vamos sempre pedir ajuda, pedir sabedoria e estar sempre entregando nossos problemas ao Pai, falando pro problema o tamanho do Deus que a gente tem, não chegando em Deus e falando, Pai, olha o tamanho desse problema, não tem solução, pelo contrário, né? E vamos obedecer a palavra dele, vamos obedecer a direção dele, o que ele tem para nós, que no final dará certo, que no final irá acontecer aquilo que tem que acontecer, aquilo que Deus planeja em nossa vida, que é muito maior e melhor do que nós mesmos planejamos para nós mesmos, certo? Que você possa ficar com Deus, que Deus te abençoe, te guie, te guarde, te livre de todo mal e que Deus te dê a sabedoria da vontade dele e que você possa ser um servo rente e perante ao Senhor. Amém? Até amanhã, meus irmãos.